Você quer ser candidato a vereador em 2024? Ou conhece alguém que pretende? Então fica aí que esse vídeo é para você. Não basta ter um monte de boas intenções e conhecer muita gente para ter uma candidatura a vereador de sucesso. Existem muitas coisas que o candidato precisa levar em consideração. E para falar sobre esse assunto, vou conversar agora com dois especialistas, o advogado Rogério Merrana e o especialista em marketing eleitoral, Elcio Rodrigues. Rogério, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao Marco Zero. Santana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e que bom que eu posso estar aqui, programa teu, tentando ajudar quem estiver nos assistindo a formatar o seu planejamento, se for o caso, para ser candidato a vereador. Elcio, agradeço muito você aceitar participar dessa nossa entrevista. Seja bem-vindo também ao Marco Zero. Santana, prazer estar com vocês aí, viu? Rogério, eu queria que você falasse para a gente, do ponto de vista legal, o que uma pessoa precisa para iniciar os passos e ser um candidato a vereador. A primeira coisa é o que a gente chama de capacidade eleitoral. Então, o indivíduo que quer ser vereador, ele precisa ser, antes de tudo, eleitor, e mais do que ser eleitor, ele precisa estar capaz para um cargo que ele pretende almejar. Não é qualquer eleitor que pode se candidatar a vereador. É bem verdade que é a gigantesca maioria dos eleitores que pode, mas não é a totalidade. Por quê? Porque existe também uma idade mínima para a candidatura de vereador. Então, a idade mínima para a candidatura de vereador é de 18 anos. Um indivíduo, ainda que eleitor, com menos de 18 anos, não pode se candidatar. Outra coisa importante também, que às vezes saem notícias e as pessoas ficam um pouco perdidas, e é bom a gente bater esse martelo e deixar isso claro, é que não existe candidatura a cargo político no Brasil autônoma. Ou seja, para você ser candidato, você precisa estar filiado a um partido político. Qual partido político? O que você quiser, o que mais se combinar com a sua ideologia e aquele que, obviamente, dentro da sua ideologia, lhe ofereça a melhor possibilidade de fazer uma boa campanha e de ser eleito. Mas é indispensável que o eleitor qualificado com mais de 18 anos que queira se candidatar para ser vereador o faça por meio de um partido político. E aí ele vai lá para a convenção do partido político, diz eu quero ser candidato, o partido escolhe os seus candidatos e aí sim há a candidatura. O cidadão ele precisa estar elegível, ou seja, ele não pode estar inelegível. Em que condições uma pessoa fica inelegível? A capacidade eleitoral, a gente tem, primeiro, cumprir requisitos, então, como, por exemplo, eu acabei de falar, ter 18 anos, estar filiado, cumprir esses requisitos, mas há também situações que, apesar da pessoa cumprir esses requisitos, pode inviabilizar a sua intenção de ser candidato. São as chamadas inelegibilidades. O rol de inelegibilidades é muito extenso. Eu vou falar algumas só para exemplificar, como, por exemplo, você não pode ter condenações criminais transitadas em julgado. Algumas condenações criminais, mesmo antes do trânsito em julgado, já podem te deixar inelegível. Condenações por improbidade administrativa também podem deixar a pessoa inelegível. Pessoas que já tenham exercido cargos públicos, que tenham contas rejeitadas, também podem estar inelegíveis. Então é uma questão de realmente, se você tiver a intenção de ser candidato e tiver em dúvida se você passou por alguma situação que pode ter te deixado inelegível, é bom consultar um profissional no sentido de levantar suas certidões, levantar o seu histórico jurídico para ter certeza que você está elegível. Elcio, a campanha eleitoral em si, ela dura apenas alguns meses. Mas o cidadão que quer se eleger vereador, ele tem que começar esse trabalho de convencimento muito antes, quer dizer, fazer uma pré-campanha eleitoral. Eu queria que você falasse para a gente quais as orientações que você pode dar para uma pessoa que ela pleiteia uma vaga na Câmara Municipal do seu município, quando ela deve começar a fazer esse trabalho junto com os seus eleitores e o que ela tem que fazer exatamente? Normalmente, um trabalho de vereador ele é feito 4 anos, né? Então, nesse período que nós estamos, é um período de formação da sua base, da sua estrutura de campanha,
é importante que ele já comece a criar os seus vínculos, mapear quem são os eleitores, possíveis eleitores, fazer uma listagem, por exemplo, com eles, para que durante o período eleitoral e pré-eleitoral ele possa correr atrás disso. Mas também é importante para o candidato que ele busque um partido do qual ele primeiro se identifique com as causas do partido, mas também que ele tenha a chance de ser candidato e eleito, né? Porque tem partidos, por exemplo, que não vão atingir o quociente eleitoral, também não vão fazer vereador na sobra, e às vezes acaba tornando a candidatura dele inviável. Então, o ideal para esse período de formação da base é descobrir, elencar, levantar quem são esses possíveis eleitores, grupos, nichos e etc., para começar já esse contato, esse trabalho desde já da formação, da concepção do eleitorado, da imagem dele, para que lá no período eleitoral, aí sim ele possa fazer o seu pedido de voto e o convencimento do eleitor para que participe da campanha dele. Rogério Mejana, nós temos no Brasil uma grande quantidade de partidos políticos. Então, é um leque de opções muito grande para o eleitor na hora que ele vai comparecer à urna, mas também é uma grande quantidade de opções para o candidato a vereador, né? Nesse sentido, como é que o candidato, aquela pessoa que quer disputar uma eleição, ela deve se orientar para escolher um partido político que mais se alinha à sua ideologia? Realmente, a gente tem aí uma situação ideológica. Então, os partidos defendem bandeiras, os partidos defendem caminhos, e, por óbvio, o que se espera é que o candidato se adeque às bandeiras do partido, até porque, senão depois, no exercício do mandato, ele pode vir a ter problemas, porque existem mecanismos partidários, como o voto de bancada e etc., que o vereador vai estar sujeito a algumas questões partidárias que são tomadas com base nessa ideologia. Mas, por outro lado, também, Santana, há uma questão pragmática, porque o partido precisa ser viável na eleição municipal. E aí aqui o que você precisa, o que eu sugeriria é que a pessoa avalie o partido no seu município. Porque não adianta você ter um partido que é gigantesco nacionalmente, mas que no seu município não esteja estruturado. E o Elcio falou, e acho que falará de novo no tema, mas assim, a eleição é uma eleição proporcional. Então não basta você ir bem, você precisa estar num partido que propicie a quem foi bem ser eleito. Então essa escolha tem que mitigar, sim, a questão ideológica com a questão pragmática da viabilidade eleitoral que o partido proporciona. Quais as perguntas que o candidato a vereador ele tem que se fazer na hora dele escolher a qual partido ele vai se filiar? Eu aconselharia, primeiro de tudo, ele encontrar um partido qual ideologicamente ele se enquadra, tá? Vamos dar um exemplo bem prático. O cara que é da esquerda, não adianta ele procurar o PL, porque ele não vai se sentir bem lá, entendeu? Ele vai participar de uma causa a qual ele não se sente parte dela. Feito isso, eu procuraria entender desse partido quem mais é candidato com você, no seu grupo, quem vai ser o grupo de candidatos, qual é a lista de candidatos perto de você. E faria uma conta simples. Pegar o total de eleitor do município, dividir pelo total da formação da Câmara, para descobrir o quociente eleitoral, para entender se esse partido consegue atingir o quociente eleitoral, ou pelo menos 80% dele, para que ele possa participar da distribuição da sobra depois, para que ele possa participar do pleito, com chance de se atingir pelo menos os 10% do quociente, ser eleito e preencher a sua cadeira. Mejana, vou insistir nessa questão do quociente eleitoral, que muita gente tem dúvida ainda. Muita gente pergunta, por que às vezes, um eleitor, um candidato mais votado, ele não se elege, e um outro que teve menos votos, ele acaba conseguindo uma cadeira na Câmara ou no Congresso e assim por diante? Santana, a opção legislativa feita no Brasil é que as eleições para vereador, portanto é que nós estamos tratando agora, deputado estadual e deputado federal, são as chamadas eleições proporcionais. As outras eleições, prefeito, senador, governador e presidente, são as eleições majoritárias, ganha quem tem mais voto. Nas eleições proporcionais, não ganha a pessoa que tem mais voto, mas ganha mais espaço o partido político que tiver mais voto. Então, o que se olha é para a proporção de votos que o partido político obteve. Quanto mais votos o grupo político, o partido como um todo, a soma de todos os candidatos de um partido tiver, mais cadeiras serão eleitas para aquele partido.
E aí sim, dentre o rol de candidatos do partido, vai importar quem teve mais voto. Então, se um partido somou lá uma quantidade de votos que permite que ele tenha 3 vereadores, que 3 serão? Serão os 3 mais votados do total. Então, ter mais votos é importante, mas não é o que define. O que define é a votação em conjunto de toda a chapa. Você quer ser candidato a vereador? Não basta você fazer a sua campanha e se organizar, você precisa saber o partido que você vai. Por quê? Você tem que ir num partido que, somando os seus votos, mais os votos de todos os coleguinhas que também forem candidatos, propicie a eleição de vereadores. Elcio, cada vez mais a internet tem sido uma ferramenta poderosa na comunicação e principalmente na comunicação eleitoral. Mas muitas vezes o candidato ele usa de uma maneira errada. Eu queria que você falasse para a gente aqui quais os principais pecados que um candidato ao cargo político comete na internet e quais as melhores estratégias que ele deve adotar na hora de fazer uma campanha eleitoral pela internet. Primeiro que o candidato erra na internet quando ele tenta passar uma imagem daquilo que ele não é, certo? Por que eu digo isso? Porque o eleitorado, as pessoas, a família dele, os amigos dele, o conhecem. E aí está acostumado a ver aquele cidadão durante o dia a dia, né, a vida toda, e aí de repente chega no processo eleitoral, o cidadão se transforma numa figura de terninho e gravata, do qual ele nunca foi. E aí o eleitor começa a não se identificar mais com ele. Ele perde esse eleitor, inclusive já era um eleitor cativo, um voto certo, ele acaba perdendo. Isso é um erro muito comum, inclusive, em eleição. Um segundo ponto que eu entendo que o pessoal normalmente erra em relação à internet é 2 pontos extremos. Primeiro, ou ele superestima a internet e foca 100% da campanha dele só na internet, ou o oposto disso. Ele subestima a internet, não faz campanha nenhuma na internet. Para mim, hoje, essa proporção entre internet e campanha de rua está próximo aí dos 60 para 40. 60 de rua ainda, tá? Vale muito mais a pena você ir lá no eleitor, apertar a mão dele, tomar um café com ele, olhar no olho, pedir o voto dele, do que você ficar postando na internet que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Para mim, é 2 pecados principais: subestimar e superestimar a internet. Eu acho que você tem que ter seu meio de comunicação, você tem que mostrar suas ideias, fazer sua campanha, mas não podemos esquecer que o eleitor o voto dele precisa ser pedido. Você precisa estar nele, abraçar, apertar, mostrar convicção, mostrar o que você sabe, quais são as suas propostas, você vai representar ele por qual bandeira e convencê-lo de uma forma pessoal, porque aí de fato você vai ganhar um bom participante da sua campanha, um bom reprodutor de voto. Rogério, não se faz campanha eleitoral sem dinheiro. Então eu queria que você explicasse para a gente como é que é possível legalmente você financiar uma campanha eleitoral. Tudo num mundo capitalista tem um valor, um custo, um preço. Se você quiser fazer uma propaganda, isso tem um preço. Se você quiser imprimir um santinho, você tem o custo da gráfica, você tem o custo material. E para poder fazer frente a essas despesas de campanha, existem regras sobre como você junta dinheiro. Hoje no Brasil só existe 2 formas legais de botar dinheiro em campanha. Ou pessoas físicas, indivíduos, doam dinheiro para a campanha, com algumas limitações, não é liberado 100%, tem limitações, mas ou a pessoa física coloca dinheiro na campanha, ou o partido político, por meio de um dinheiro que vem de um fundo especificamente criado para isso, repassa dinheiro para as candidaturas. A distribuição de dinheiro por parte dos partidos para as candidaturas depende de regra interna do partido. Então, o partido recebe o dinheiro e ele se organiza da forma que ele quiser. É muito comum, chegando à véspera de eleição, o candidato aparecer, olha, o partido não me mandou dinheiro nenhum, eu quero brigar com o partido. Amigo, a decisão é do partido. Não é assim. É realmente uma decisão política desse dinheiro. Então, o que sobra para o candidato? Congregar aquelas pessoas físicas que apoiam a ideia dele, que apoiam a candidatura dele, e dentro das limitações pessoais de cada um, tanto reais quanto legais, fazer uma arrecadação para poder fazer frente a essas despesas. O que a gente tem? A gente tem limites de quanto cada indivíduo pode doar. Existe um valor máximo de arrecadação na campanha, então há um valor máximo, ainda não saíram esses valores para a eleição de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral emite por cidade, mas o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral vai apresentar quais são esses valores, então esse é o teto.
E, além disso, pode ser feita uma doação de qualquer pessoa física para campanhas no limite de 10% do que ele arrecadou, isso arrecadado no imposto de renda do ano anterior. Qual vai ser a particularidade da campanha para vereador de 2024? Diferente do que a maioria está achando, eu acho que essa polarização de esquerda e direita que houve na eleição presidencial, eu imagino que ela não vai haver. Ela vai ficar no âmbito federal mesmo, estadual, mas na campanha municipal, o que vai pesar mesmo é o contato com o eleitor. É o eleitor sentir de fato que ele sente ser representado por aquele candidato, que ele representa as bandeiras dele, que ele é um candidato honesto, que ele é um candidato que participa da comunidade dele. Eles não vão escolher bandeira se é direita ou esquerda. A eleição de vereador ela é focada no convencimento pessoal. Eu aconselho os candidatos que vão sair a vereador, principalmente cidade média e pequeno porte, que vão ao encontro do seu eleitor. Frequentem a casa, liguem, mandem bom dia, façam um contato o máximo possível, porque o peso de decisão do eleitor, dos candidatos que ele tem em contato, é muito maior. Eu quero agradecer muito a participação do Rogério Merrana, advogado especialista em direito eleitoral, e também do Elcio Rodrigues, especialista em marketing eleitoral. Rogério, obrigado e até uma próxima aqui no Marco Zero. Santana, eu que agradeço, espero poder contribuir mais e voltar outras vezes, vai ser sempre um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Elcio, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço o espaço, Santana, prazer estar com vocês aqui sempre que precisar à tua disposição. Vocês desculpam a cara de sono, eu fui pai ontem, essa noite então foi a primeira noite que eu não dormi direito, vou dar uma olhada na minha cara. Estou no carro aqui, não estou dirigindo, tá? Tem alguém dirigindo, estou aqui no passageiro, então estou em segurança, não estou falando no celular. Mas é um prazer estar com vocês, esclarecer as dúvidas, sempre que precisar à tua disposição, contem comigo. Agradeço muito a você que nos acompanhou até agora, assistindo essa entrevista. Sugiro você a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão aqui no canal Marco Zero e compartilhe essa entrevista, porque certamente você conhece alguém que vai se interessar e precisa saber dos assuntos que foram tratados aqui. Obrigado a todos e até a próxima.